Fala concurseiro, fala concurseira, para mim mais uma vez é uma satisfação muito grande preparar aqui mais um vídeo para ajudar na sua aprovação. Aqui quem vos fala é o professor Alessandro, mestre em língua portuguesa, literatura e redação para Enem e primordialmente para concurso público. Então, esse vídeo eu trago aqui para você mais uma videoaula em que eu estarei comentando prova de língua portuguesa da banca Instituto Consulpan. Tudo para você conseguir gabaritar questões de concurso público, tá? Desde já, muitos aqui têm comentado como esses vídeos têm ajudado bastante. Então, esse vídeo aqui, como eu falei, é mais um que vai agregar conhecimento para você saber o que deve fazer para responder essas questões de língua portuguesa, que, diga-se de passagem, né, a banca, vez ou outra, ela vai buscar lá no fundo da gramática, lá num livro de gramática bem antigo, bem tradicional, e coloca alguns temas, tá, que eu sempre comento aqui para você, tá ok? Então, antes de passar aqui para o vídeo, para o slide, eu quero agradecer a você que é inscrito ou inscrita aqui no meu canal, muito obrigado. Você que ainda não é inscrito ou inscrita, eu peço que você se inscreva, deixa aí o seu like, o seu comentário, que é muito importante, a sua sugestão, e aproveite mais esse vídeo aqui até o final. Essa aqui é a nossa prova, nosso vídeo de hoje, da Banca Instituto Consulpan, né, prova que foi aplicada no dia 13 de abril de 2025, a CE, né, o cargo, São Luís do Maranhão, era a parte de conhecimentos gerais, tá? Então eu fiz a edição, aqui eu fui fiel ao o estilo, né, o formato da banca. Eu vou só mostrar aqui rápido para você ver, ó, tá vendo aqui a prova. É assim que eu recebo, e aí eu tenho cuidado de editar, fazer a revisão, tudo. Nesse caso aqui eu também coloquei o recurso, aliás, o gabarito preliminar, né, que a princípio eu corrigi essa prova antes de sair o gabarito dela. Só houve uma divergência, que foi na última questão, mas que foi resolvida. Também coloquei aqui que nesse caso foram 3 questões recursadas, mas foram 4, aliás, né, que entraram com recurso, mas todos foram indeferidos, né? Então isso é para você ter ciência, né, conhecer aí mais ainda o perfil da banca. E eu sempre aconselho a você pegar uma prova como essa, assistir um vídeo como esse, tente responder, tá? Como se você estivesse no dia da prova, que é uma forma de você fazer a mensuração da sua aprendizagem, tá? Nunca pegar o gabarito logo. Não pegue a prova, leia, e resolva as questões, aí depois você vai olhar, porque essa questão de você corrigir prova e olhando o gabarito não dá certo, você não aprende, não adianta, você vai acabar ficando inseguro, tá? Então aqui eu editei, conforme está lá, ó, sem a marcação recuo à esquerda dos parágrafos, que eu acho isso da banca assim um pouco desumano, né? Porque eu não sei se é falta de organização mesmo, mas isso dificulta na questão do texto, tá? Então, eu vou ler aqui o texto. O vídeo aqui está pausado aqui, ó. Aí se você quiser tirar um print da tela, ó, tá vendo? Aí você dá uma lida nele. Então, como eu falei, a gente vai fazer aqui em forma de simulado para você fazer aí mensurar a quantidade de acertos que você pode ter sobre essa prova, né? Então, vamos lá, começando aqui. Ao avaliar 2024 sob uma perspectiva macroeconômica e sistêmica, 2 elementos principais se destacam. Primeiramente, a tendência global de redução das taxas de juros aponta para uma melhoria geral no ambiente econômico e financeiro. Esta evolução está intrinsecamente ligada a 2 riscos significativos no panorama internacional. Primeiro, o possível entrave na tendência de desinflação, que poderia atrasar ainda mais a flexibilização da política monetária das principais economias. E 2, a probabilidade de que a redução dos juros seja uma resposta a uma recessão mais severa do que a prevista, especialmente nos Estados Unidos, embora isso pareça pouco provável no momento, dadas as condições atuais. O segundo elemento-chave está relacionado aos desafios geopolíticos. Segundo análises da consultoria Eurasia, 2024 é descrito como o ano das 3 guerras: conflito entre Rússia e Ucrânia,
Israel contra Hamas, com potencial de extensão para outras áreas do Oriente Médio e regiões adjacentes, como Líbano, Síria, Iraque, Iêmen, Irã e Paquistão, além das tensões internas nos Estados Unidos, exacerbadas pelas eleições que prometem ser divisivas. No panorama internacional, o conflito na Ucrânia segue acontecendo, embora não com a mesma repercussão que já teve. Há um ano, a situação era de que a Rússia dominava em torno de um quinto do território ucraniano, enfrentando uma resistência ucraniana empenhada, porém com dificuldades para repelir completamente os militares russos. Agora, um ano depois, pouca evolução se percebe no campo de batalha, sendo que as poucas alterações que ocorreram parecem ter intensificado a situação. No último ano, Vladimir Putin solidificou suas ameaças, descartando um acordo sob a égide da ONU que assegurava a exportação de grãos ucranianos através do Mar Negro. Paralelamente, o aumento no preço do petróleo incentivou a Rússia a intensificar a produção de mísseis e munições, excedendo os níveis pré-guerra. Enquanto isso, a Coreia do Norte aumentou o envio de suprimentos para Moscou e o Irã prosseguiu no fornecimento de drones. Apesar das pressões exercidas pela OTAN, Putin ganhou vantagem estratégica, reforçada por uma tentativa de revolta fracassada durante o ano. Há incertezas sobre a continuidade do apoio crucial dos Estados Unidos e da Europa a Kiev. Nos Estados Unidos, o Partido Republicano, e mais notavelmente sob a influência de Donald Trump, mostra hesitação em continuar o suporte financeiro e militar à Ucrânia, uma tendência que pode se agravar caso Trump seja novamente indicado pelo partido. No campo de batalha, a contraofensiva da Ucrânia resultou em um avanço modesto, mudando a linha de frente em menos de 25 quilômetros e estabilizando-se atualmente. O presidente ucraniano Zelensky enfrenta desafios substanciais à frente, levando a prognósticos de que a Ucrânia poderá se ver incapaz de retomar integralmente seus territórios. Por conta dos impactos econômicos negativos das sanções e do fortalecimento da OTAN, incluindo a recente adesão da Finlândia e da Suécia, a Rússia ainda não se pode considerar vitoriosa. Contudo, o cenário de 2024 aponta para a possibilidade de uma divisão formal da Ucrânia, marcando uma ruptura nas fronteiras estabelecida no pós-Segunda Guerra Mundial. Texto que foi adaptado de empírico, né, 2024. Está aí o autor e o título, vamos dizer assim, né, da seção lá, o ano da geopolítica, ok? Um texto que, para quem não tem o hábito de ler, estranha, né, pela temática, pelo conteúdo temático dele aí, questões aí relacionadas à macroeconomia e um panorama geral, né, sobre as nações aí, principalmente na questão relacionada a conflitos bélicos, ok? Não necessariamente eles se concretizaram, lógico, tá? Alguns casos sim, né? Como na Rússia e aí o país que até hoje, né, contra a Ucrânia, que até hoje tem esse conflito. Mas vamos lá. A questão um de interpretação de texto, professor, por que o senhor leu o texto? Porque eu faço essa leitura, tá, para ajudar. E muitas das vezes o candidato ele faz a leitura, mas ele não pausa, por exemplo, aqui no ponto de seguida, faz a leitura direta. E isso implica, tá, em interpretações equivocadas do texto. Então, por isso que eu faço a leitura, para você ir ajustando e sabendo mais ou menos como é essa pausa do ponto em seguida, da vírgula, enfim, para fazer essa demarcação, porque você lendo mentalmente no dia da prova, você não vai passar por cima de ponto, de vírgula, tá? Porque se você fizer isso, você vai se equivocar. Então, com base na situação comunicativa presente no texto, assinale a alternativa correta. A. O texto foi elaborado com o objetivo de apresentar ao público em geral os principais desafios econômicos de 2024, expondo tendências do mercado financeiro de interesse geral. Alternativa B. A linguagem do texto é informal, projetada para atrair o público leigo que busca entender as dinâmicas entre economia e conflitos geopolíticos. C.
O texto relata os eventos de forma superficial, adequando a linguagem ao público jovem interessado em acompanhar os acontecimentos internacionais de maneira simplificada. D. A situação comunicativa do texto está orientada para leitores com interesse em questões geopolíticas e macroeconômicas, oferecendo uma análise sistêmica sobre o cenário global. Bom, partindo do princípio que nós estamos diante de um gênero textual, todo gênero textual ele tem quem o escreve tem uma intencionalidade e ele tem um leitor preferencial. Então, com base nessas observações, a alternativa A ela está incorreta, tá? Veja aí, você já responde, tá? No final você vê quantas você acertou. Aí a propósito, olha só, eu coloquei as questões de gramática dessa prova aqui no meu canal no YouTube como postagem. Todas as questões de gramática estão aqui no meu canal no YouTube como postagem, bem como lá no meu perfil no Instagram como postagem. O gabarito você vai acompanhando aqui comigo, tá ok? Que isso é uma forma também de você me ajudar, tanto aqui como lá, né? Só reitero aí, gente, para você continuar comentando, dando sugestão, viu? Que aí eu tenho mais, já consegui, graças a Deus, teve uma candidata que me mandou mais duas provas recentes dessa banca e que vão virar vídeos também aqui para você, tá? Vídeos totalmente gratuitos aí, eu comentando e deixando aí para você acompanhar e colocando essas questões em forma de postagem para você visualizar melhor, tá ok? Olha todo o cuidado que eu tenho aí para ajudar na sua aprovação. Então vamos lá, gente. A alternativa A está incorreta. Por quê, professor? Porque nesse caso a gente observa que não é para qualquer pessoa que esse texto foi escrito, tá? Então nesse caso aí, público em geral não. Eu particularmente esse tipo de proposta temática eu só gosto mesmo quando eu tento estudar para concurso, né? Parte de economia e tal. Às vezes a gente vai estudar para concurso de Cefa, por exemplo, tem a parte de assunto econômico. Então, eu particularmente não me interesso muito por essa temática. Um exemplo, aí você poderia usar esse tipo de raciocínio no dia da prova? Poderia, tá? Porque aqui não tem um eleitor geral, não é para qualquer um, não é para os jovens, por exemplo, que leem, que vai interessar. Então, por essa expressão, a alternativa está descartada. A linguagem do texto é informal, tá? Aqui também, lembrando que eu comento como se você tivesse, como se eu tivesse respondendo a prova para te dar dicas e estratégias também, gente. Então você não vai mais nem ler o restante da alternativa, porque esse texto ele não é um texto que tem entre os leitores, aliás, entre o interlocutor, né, quem escreveu e eu que estou lendo, você que está lendo, ou seja, o leitor, uma relação de intimidade. Portanto, a linguagem dele não é informal. Não é aquela linguagem despreocupada com as regras da língua portuguesa. Presta atenção, não estou dizendo que é errada, mas você não encontra um pra, uma gíria, um tô, enfim. Então, a resposta a alternativa B também está incorreta, tá? Porque ela não é projetada para atrair o público leigo, tá? Que praticamente é como se tivesse aqui essa informação na alternativa A. É C, o texto relata os eventos de forma superficial, adequando a linguagem ao público jovem. Tá aqui, ó. Com certeza, levando em consideração a situação comunicativa presente no texto, não tem fundamento. Então, só pode ser a alternativa D, senão está errada. Vamos lá, ticando lá a questão, é o que não aconteceu. A situação comunicativa do texto está orientada para leitores com interesse em questões geopolíticas e macroeconômicas, oferecendo uma análise sistêmica sobre o cenário global. Quando você lê o texto, você lê de novo, depois você vai observar que essa alternativa é a correta. Então, gabarito da questão 1, alternativa D. Vá somando aí e nós já vamos para a questão de número 2. Com base no texto, mais uma questão de interpretação de texto, alguém sugeriu, professor, faça um vídeo só com questão de interpretação de texto. Eu vou fazer. Melhor, estou fazendo um material aqui bacana para vocês. Pegando as provas desse ano 2025, e fazendo aqui uma compilação delas e comentando, transformando em forma de apostila para ajudar vocês futuramente. Vamos lá. Com base no texto, assinale a alternativa que reflete a interconexão entre os temas centrais do texto. Tá?
Então, todo texto ele tem um tema principal, tem tema secundário e terciário, e nesse caso é isso que essa questão 2 está querendo que você observe. A. A redução das taxas de juros, mencionada no início do texto, é vista como um fator exclusivo da política monetária dos Estados Unidos, sem impacto no cenário global. Se você for observar isso no texto, você vai observar que é uma informação incorreta, tá? Não necessariamente está relacionada aqui, tá? Essa redução não é um fator exclusivo da política monetária dos Estados Unidos. Portanto, a alternativa aí de cara já está incorreta. Já vou fazendo assim, viu, gente? Para não ficar o vídeo muito extenso, tá? Para você não querer avançar. Então vamos lá. B. Os desafios geopolíticos, na dúvida, volte no texto, tá? Os desafios geopolíticos são apresentados como uma questão secundária em relação à política econômica global, com pouca relevância para o cenário de 2024. Aí você volta lá no texto e verifica aqui, ó, dois elementos principais, ó. Não é um, são dois. A tendência global da redução das taxas de juros, olha só aquela informação, né? Da alternativa A, é uma tendência global, não é só dos Estados Unidos, não é isso? Aqui, ó. Primeiramente e depois, não é isso? Ó. Primeiramente, a tendência global de redução das taxas de juros aponta para uma melhoria geral no ambiente econômico e financeiro. Aí aqui antes o autor vai comentar, né? Explicar esta evolução está intrinsecamente ligada a dois riscos, o possível entrave e o dois, a probabilidade, tá? E o segundo elemento está aqui, ó, no texto, ó. Viu? Chave está relacionado aos desafios geopolíticos, ou seja, nós temos dois temas centrais aí, né? Tendência global e o outro é os desafios geopolíticos. Portanto, a alternativa B, nesse caso aí, está incorreta, porque não é uma questão secundária, no sentido de ter pouca relevância. Olha só a questão, gente. Ó. É o segundo elemento. Aí você, se você pensar no sentido literal, secundária é porque tá uma questão que foi colocada em segundo momento. Não, não é isso. Tá? É um tema tão importante como o primeiro, como o outro que foi apresentado, mas não é que tenha pouca relevância para o cenário 2024, conforme foi apresentado no texto. Então, gabarito está errado aí nesse caso. C. A possível divisão da Ucrânia é interpretada como um evento inevitável. Gente, muito cuidado com esse tipo de expressão, modalizador discursivo, ou seja, advérbios, nessas questões de interpretação de texto. Provavelmente é uma cilada, uma coisa que está te levando para induzir ao erro. Não caia nisso. Então vamos lá. A possível divisão da Ucrânia é interpretada como um evento inevitável, que, embora trágico, não terá grandes consequências para a ordem mundial estabelecida no pós-Segunda Guerra. Se você voltar no texto e verificar onde está falando isso, você vai observar, não é isso? Né, quando trata dessa relação aí, desse conflito, necessariamente, onde tem essas informações, que não se procede o que está aí na alternativa C. Portanto, também o gabarito aqui, nesse caso, essa questão está incorreta. Aliás, essa alternativa. Só sobra a alternativa D. A tendência de desinflação e os conflitos geopolíticos são os dois fatores centrais que moldarão tanto o ambiente econômico, perdão, quanto o equilíbrio político internacional em 2024, né? Nesse caso. Procede. Está lá no texto isso aí. Tendência de desinflação e os conflitos geopolíticos são os fatores centrais. Aqui, ó. Ok? Ao avaliar 2024 sob uma perspectiva macroeconômica e sistêmica, dois elementos. Primeiro, a tendência global de redução das taxas de juros aponta para uma melhoria geral no ambiente econômico e financeiro. Ok? O possível, olha lá, dois riscos significativos no panorama internacional. O possível entrave na tendência de desinflação, que poderia atrasar ainda mais a
estabilização da política monetária das principais economias, e 2, a probabilidade de que a redução dos juros seja uma resposta a uma recessão mais severa do que a prevista, especialmente nos Estados Unidos. Pulando, o segundo elemento-chave está relacionado aos desafios geopolíticos. E aí faz o restante, continua abordando a proposta temática, ok? Então, de fato, aí a alternativa correta é a D novamente. Vai verificando o seu nível de acerto, tá ok? Considera essas duas questões fáceis? Não, com certeza não. Então, precisa, né, pela complexidade da temática do texto, depende, né? Se for o caso, você não, se você gostar, ter familiaridade, você não sente dificuldade, né? Mas imagina, para o cargo de ACE, vamos lá, de repente, quem for fazer essa prova está esperando um texto, pelo menos, de relacionado à questão de saúde, né? Mas chega nesse quesito, ele é de certa maneira, ele é um pouco fora da curva, né? Mas a banca ela faz isso justamente para que você não erre muitas questões, não acerte, tá? Questão de número 3. Quando eu vi essa questão de número 3 aqui, eu percebi logo, eu digo, o que vai chover de recurso para essa questão, mas eu analisei com cuidado e com tempo, viu, gente? O tempo que você não vai ter no dia da prova, tá? E, de fato, ela é uma questão confusa. Eu fui por eliminação e analisei criteriosamente, tá? Um elemento que tem nesse texto aí, que é que gera a opinião nele, opinião implícita, que é o modalizador discursivo. Mas houve uma evolução. Quem já acompanha aqui meus vídeos, viu que em outros eu comentei sobre o comando errado que a banca faz ou fez quando ela pede para analisar esse tipo de questão. Aquela não, aquela corrigiu. Ó. Então, em relação ao gênero, é assim que se fala, viu? E tipologia textuais, agora sim, tá? Que uma outra questão ela colocou um gênero, mas está falando de tipologia, ou seja, eu mostrei aqui no meu canal no YouTube, se você ainda não viu, veja aqui na playlist que eu tenho vídeos só da Banca Instituto Consupom. Inclusive, esse vídeo está lá também. Tem outros vídeos. Tem vídeos que da época que o microfone que eu usava era ruim, péssimo, mas você tem me ajudado, tem contribuído, tem patrocinado, adquirido material meu, então tive condição de adquirir materiais melhores para lhe proporcionar uma aula melhor. Tem lá, mas tem vídeos, como eu falei, imagem ruim, som ruim, mas graças a Deus, hoje, tanto imagem quanto som, a não ser que tenha algum empecilho, alguma coisa, você encontra aqui no meu canal no YouTube, viu, gente? Então veja lá, tem esse vídeo que eu comentei que a banca errou. Aqui não, até ela fez o conceito certo, ó. Em relação ao gênero e tipologia textuais, é correto afirmar que se trata de um texto predominantemente, agora sim, ó. Aí, alternativa A, dissertativo argumentativo, com o objetivo de analisar e interpretar um tema. Logo quando eu vi essa questão, eu disse, não pode ser A, porque não tem, analisando o gênero dissertativo argumentativo, não tem uma tese explícita, uma fundamentação dessa tese. Mas a banca, o que é que ela faz? Ó? Dissertação dissertativa argumentativa, só que ela diz que o objetivo desse texto dissertativo argumentativo, o objetivo dele é analisar e interpretar um tema. Então, vendo por esse lado, é provavelmente a alternativa correta. Essa daí é a alternativa A. Mesmo assim, como eu falei, eu fui por eliminação. Por quê? Não pode ser texto narrativo nesse caso. Haja visto que a gente não tem a apresentação de fatos e acontecimentos em uma sequência temporal. Ah, professor, mas eu observo elementos da narração. Por exemplo, 2024. Tenho aqui o elemento coesivo primeiramente. Tem aqui o segundo elemento. Tá? Tem, deixa eu ver aqui, continuando. Tem outras partes do texto que tem marcas, marcas aqui, ó, temporais. Aqui outro, ó, agora, um ano depois, que fazem parte, ou no último ano, que fazem parte da, da sequência narrativa. Veja bem, eu estou fazendo, a gente, que eu sou da área, eu trabalho com isso, eu tenho mestrado nisso. Então, eu estou mostrando para você o quanto essa questão foi confusa, tá? Então, eu fiz essa análise. Então, eu digo, não pode ser, mesmo que tenha essas situações, essas sequências temporais aí, tá? Então, nesse caso, não é um texto narrativo. Por quê, professor?
porque não tem conflito. A gente não tem um objeto de valor e nós não temos personagem, ou seja, não é uma sequência narrativa, não é uma história. Esse gênero textual, ele não está mais para uma reportagem nem para uma notícia. Foi isso que eu tive que descartar e dizer que não é. Dizer que provavelmente é a dissertação argumentativa, tanto que foi essa alternativa que eu marquei. Descritivo jamais, com a apresentação detalhada de um cenário ou situação. Não, não tem isso, tá fora de cogitação. Injutivo, muito menos, porque a gente não tem orientação aqui do leitor sobre determinada ação. Por exemplo, como a gente encontra nos manuais de instruções ou no próprio edital. Faça isso antes de ligar, aperte no botão X e tal. Então não é injutivo, não esqueça. Injutivo é qualquer texto que tenha o objetivo de orientar, ordenar alguém ou fazer alguma coisa, tá? Então veja, eu, professor com mestrado na área, tá? E senti facilidade em ver e conseguir marcar a alternativa que a banca colocou como correta, porque eu tinha que fazer todos esses balanços. Aí eu imagino você aí. Mas é culpa sua? Não, é porque a banca ela foi um pouco confusa no texto. Ela mesmo se embananou aí, porque diz que é dissertação argumentativa, mas não diz que tem tese e argumento. Diz que o objetivo é analisar e interpretar o tema, que é típico da dissertação expositiva. O senhor, eu posso tentar anular essa questão judicialmente? Você pode até tentar. Eu estou te dando os argumentos aqui, entendeu? Se for o caso de você querer. Porque administrativamente a banca indeferiu. Mas, como eu falei, dentro das outras alternativas, eu marquei e marcaria essa primeira. Tá? Aí vamos lá. Como é que eu encontro aqui, ó, elementos que indicam marca de opinião implícita? O que são modalizadores discursivos, gente? São palavras como adjetivo, como advérbio, em que o autor de um texto ele mostra de maneira implícita que ele está apresentando opinião e não apenas fato, tá? Então, nesse caso aqui, ó, deixa eu encontrar algumas aqui, ó, por exemplo, melhoria, evolução, advérbios aqui, ó, intrinsecamente ligadas. Esse tipo de expressão aqui, ó, que nesse caso indica a possibilidade, ou seja, não há certeza, não é fato, então é uma opinião implícita. Aqui, ó, de novo, esse tipo de verbo, tá? Esse tipo de verbo, perdão. Olha aqui, ó, advérbio de novo. Aqui, adjetivo. Então, muita atenção nesse tipo de questão que a banca ela costuma confundir e confundir você. Tá? Então, nesse tipo de situação, o que eu aconselho você fazer? Procure essas palavras. Adjetivo, se o texto tem bastante adjetivo, aliás, se aparece adjetivo, ou advérbio, que é a classe de palavra que acompanha verbo, ou os nomes, entendeu? Como o próprio advérbio, nesse caso, acompanha verbo e o próprio advérbio. Então, observe, palavras que terminam com mente e tal, inevitável, e tipo de coisa, que aí o que acontece? Tudo indica que é um texto que tem marca de opinião implícita, tá? Então, dissertação argumentativa é como se fosse a redação do Enem, por exemplo, que você está habituado a falar, a ouvir, tá? Mas, de fato, essa questão ela é um pouco confusa, mas como eu falei, eu marquei o gabarito dissertativo argumentativo, observando as outras alternativas que estariam erradas, tá? E essa informação bem aqui que não necessariamente está falando da dissertação argumentativa, mas sim da dissertação expositiva. Coisa da banca com supor, né? Espero que você tenha entendido aqui. Questão de número 4. Questão de gramática. Como eu falei, essas questões de gramáticas todas estão como postagens aqui no meu canal no YouTube e lá no meu perfil no Instagram, gente. Aproveito e peço para você me seguir lá também, se inscrever aqui, compartilhar o link do meu canal. Espero que você esteja gostando. Eu espero que você esteja anotando quantas questões você está acertando, errando. Aqui é o espaço de você errar, tá? Para você acertar no dia da prova. Vamos lá. Na frase, a Rússia dominava em torno de 1/5 do território ucraniano. Considerando a regência verbal do verbo dominar,
Assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Ó. A Rússia dominava. Aqui está o verbo. Então, o sujeito e o verbo. Quem domina, domina alguma coisa. A Rússia dominava o quê? Aí você vê bem aqui, ó. 1/5 do território ucraniano. Pronto. Eu fiz esse raciocínio e deu certo. E faça esse tipo de raciocínio. Se você estudou, regência, professor, o que é regência? Simplesmente, gente, é a exigência. Quando tiver a palavra regência, entenda, é a exigência de quem? De um verbo. Ou seja, o verbo ele vai exigir ou não um complemento, que pode ter preposição, que pode não ter preposição, ou ele não ter. E nesse caso, a regência dele não exige nada. Simplesmente isso. Quando você vê a palavra regência, aí você vê verbal, é um verbo que exige alguma coisa, exige um complemento dele, que pode ter ou não preposição. Regência nominal é um nome que está exigindo um complemento, que está exigindo algo. Pode ter um complemento com ou não preposição. Então veja só. Na frase Rússia, a Rússia dominava o quê? 1/5 do território. Veja, ó, entre o verbo e o objeto, aqui nesse caso direto, ó, foram colocados esses elementos. E isso que a banca tentou induzir muita gente ao erro, tá? Então vamos lá. O verbo dominar é transitivo direto e exige complemento sem preposição, certinho. Mas, na frase, ele é complementado por uma expressão introduzida por, olha aí, ó, tá vendo? Tentando te induzir ao erro. Em torno de, alterando sua transitividade para indireta. Questão correta? Questão incorreta, meu filho, tá? Nesse caso aqui, ó, essa alternativa está descartada, tá? O verbo ele continua sendo direto, o complemento dele está bem aqui, ó. A Rússia dominava 1/5 do território ucraniano, tá? 1/5, tá? Então essa expressão aqui não é o complemento do verbo não, de jeito nenhum, ok? B. O verbo dominar é transitivo direto e mantém essa regência na frase, pois a expressão em torno de introduz apenas uma noção de quantidade aproximada, não alterando a função do objeto direto 1/5 do território ucraniano. Tá? Então, a alternativa correta, B. Vamos ler as outras? O verbo dominar é intransitivo e na frase não existe complemento direto ou indireto. Uma vez, o que é isso aqui, professor? Porque quando me mandaram, mas mandou aqui a prova, tá? Não deu para visualizar bem o restante da alternativa. Mas, independente disso, deu para corrigir, deu para responder e também dá para você responder aí, tá? Por quê? O verbo dominar ele não é intransitivo. Ele é transitivo direto, porque ele precisa de um complemento. Quem domina, domina alguém ou alguma coisa. Então, por aqui, você nem precisaria ler mais a questão alternativa. O verbo dominar é transitivo indireto. Então, já sabe que não é, tá? Então, alternativa de fato correta, questão aí que dá para resolver sem nenhum problema. Nesse caso, claro, como eu estou falando, gente, eu não estou menosprezando a questão, eu estou levando em consideração que você faz uma prova dessa com outras áreas do conhecimento, com outra disciplina, tá? Mas eu digo assim, você domina o conteúdo, sabe o que é objeto direto e tal, você não vai ser induzido ao erro por essa expressão aqui, ok? Então, gabarito, alternativa B. Próxima questão, questão de número 5, são 12 questões, viu, gente? Não avance vídeo, assista, tá? Vamos lá. Eu com meu copo d'água aqui, bebendo muita água, a essa hora aqui da noite, na madrugada, daqui a pouquinho se o galo cantar, não se espante, não, tá? Faz parte. E vamos lá. Questão 5. Na frase, o conflito na Ucrânia segue acontecendo. Boa questão, essa é uma questão boa, ó. O uso da perífrase verbal expressa. Mas o problema é que a banca ela gosta de inventar, né? Ó. Aí você estuda lá, meu Deus, o que é perífrase verbal? Tá? Aí é que está a questão dessa banca, né? Então, são questões que são feitas mesmo para você errar, cara. Então, se você não estiver assistindo meu vídeo, que eu trago aqui conhecimento de gramática profundo, tem, como eu falei, tem uma das melhores gramáticas que eu considero que me ajudaram a passar nos concursos públicos. Até hoje eu uso como professor.
e para consulta mesmo, porque elas são completas. Está aqui do meu lado a gramática do Roberto Melo Mesquita. Inclusive, ela é tão boa quanto a do Becharel, que eu também tenho. Então, tem muitas coisas lá, esses termos, assim, você precisa, quando você estiver estudando português, é importante que você tenha uma gramática. Se não tiver, então preste atenção nos meus vídeos aqui que eu respondo. Então, perífrase verbal, se quando você estudou, tá? No seu livro, algum professor não explicou o que é isso, simples, é uma coisa bem simples, gente, ó. O que é a perífrase verbal? É a locução verbal. Ou seja, qualquer tipo de locução quando nós temos duas ou mais palavras. Então, na perífrase verbal, tá? Que a banca não destacou, veja só, olha a malandragem, desculpa a expressão, né? De quem elaborou esse item. Não destacou. Colocou aí, ó, no uso da perífrase verbal. E você, o que é a perífrase? Locução verbal. Ou seja, a gente tem duas palavras funcionando como verbo. Quais são essas duas palavras? Está aqui, ó. Segue acontecendo. O verbo auxiliar e o verbo principal, que nesse caso termina em "-do", ou seja, o gerúndio. Está sendo feia a minha letra aqui. Então, o verbo principal, ele pode ficar no infinitivo, no gerúndio ou particípio. Gente, então não esqueça o que é perífrase verbal, tá ok? Então, sendo assim, vamos lá. Questão 5, né? Então, o uso da perífrase verbal expressa a uma ação futura iminente, ou seja, o que é iminente, pessoa, que vai acontecer, que está próximo de acontecer. Segue acontecendo. Não, não tem nada a ver. Não expressa isso. A alternativa está incorreta. Expressa uma ação pontual e finalizada no passado. Segue acontecendo. Também não. Alternativa incorreta. C. Expressa um aspecto durativo e contínuo. Opa! Tudo indica que pode ser essa alternativa. Por causa de quem? Da forma nominal gerúndio. Gerúndio expressa a ideia de continuidade, né? NDO, cantando, o professor está explicando, você está dançando, você está estudando, ou seja, é um ato contínuo, é um ato que dura, ou seja, durativo. Mas tem um segue ali, né? Que é o verbo auxiliar, que normalmente às vezes ele tem um sentido parcial ou sentido nenhum. Por isso que o outro lá é chamado de verbo principal, viu, gente? Indicando que a ação está em andamento, a mesma coisa de durativo e contínuo, no presente. Beleza, então aqui o segue está no tempo presente. Nenhuma dificuldade aí, a resposta correta nesse caso, gabarito a alternativa C. Mas a gente vai ler a alternativa D, né? Então, a perífrase ou a locução verbal expressa uma ação hipotética que depende de uma condição para se realizar, não. Porque não está no modo subjuntivo. Não está dizendo aí, ó. Quem sabe pode vir a acontecer. Jamais. Então, alternativa correta. Alternativa C. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão de número 6. Tá? Deixa eu pegar aqui na caneta. Vamos para a questão de número 6. Leia os trechos a seguir. Questão de número 6. Aqui, de interpretação de texto, né? Também. Sobre esses trechos, né? Vamos lá. 1. Dois riscos significativos no panorama internacional. E, né? O possível entrave na tendência de desinflação. 2. 2. Desafios geopolíticos. O conflito entre Rússia e Ucrânia, Israel contra Hamas. E 3. Das tensões internas nos Estados Unidos, exacerbadas pelas eleições que prometem ser divisivas. Né? Então, a banca ela pega aqui, tira esses três excertos, né, do texto, e aí vai trabalhar com o conceito de campo semântico. E aí você vê assim, professor, o que é campo semântico? Gente, sentido, significado. Semântico vem de semântica. É como dizer que são expressões sinônimas, vamos dizer assim, resumindo.
são expressões que têm é, afinidade, estão tratando de um mesmo tema, tá? Nesse caso aí, ou são expressões que têm sentidos parecidos. Mas nesse caso, por ser de campo semântico, é dizer que a gente está falando de temas secundários, terciários em relação ao tema principal. Então, considerando os campos semânticos predominantes nos trechos, assinale a alternativa que melhor representa a temática central, ou seja, o tema central que elas estão, nesse caso aí, requisitando, né? Está sendo solicitado. Alternativa A. A ênfase é em otimismo, destacando oportunidades de crescimento e desenvolvimento. É isso que nós temos aí? Claro que não, professor. Esse bem aqui tem desafios. E desafio, a gente não vê otimismo em desafio. Beleza. E aqui tem a expressão promete, né? Ou seja, não é algo certo. Aliás, dá a ideia de, quem sabe, de otimismo, mas desafio não, né? E outra coisa, ó, professor, eu via pela palavra ali, riscos. Exatamente. Professor, e a palavra entrave? Com certeza também, né? Possível entrave, ó. Então, a gente não vê que o destaque aqui é na questão otimista, jamais. Destacando a oportunidade de crescimento. Então, você viu aí que eu peguei alguns sinônimos e dentro desse contexto aí deu para interpretar que não tem nada e não são de a ênfase nesses trechos não é de otimismo, não tem uma central relacionada a isso. B. A abordagem sugere estabilidade, indicando um ambiente seguro e controlado nas relações internacionais. Né? Tem um tracinho aqui, mas você não vai ser induzido ao erro. Olha só. Sugere estabilidade nesses excertos, indicando um ambiente seguro e controlado? Com certeza não. Ó. Dois riscos significativos no panorama internacional. Se é risco, porque não tem segurança. E outra possibilidade de um entrave na tendência. Também não tem segurança, não tem estabilidade não. Desafios geopolíticos. Conflito entre Rússia e Ucrânia. Pelo amor de Deus. Tensões internas nos Estados Unidos. Não é isso? Então, descartada também. C. O foco está em conflito e instabilidade, evidenciando tensões geopolíticas e políticas no cenário internacional. Provavelmente a alternativa correta é a C, mas vamos ler a D. Análise ressalta cooperação, nem lê mais, destacando o diálogo e a harmonia entre as nações. Não é esse o tema central desses três tópicos aí que foram, aliás, desses excertos, trechos aí, né, ou excertos que foram tirados lá do texto e colocados aí. Então, de fato, a alternativa correta é a C. Prova comentada da banca Instituto Consulpan. Olha, a essa hora o professor está aqui, tá? Fazendo vídeo para ajudar na sua aprovação, meu amigo. Tem gente a ver que ainda comenta reclamando. Eu aceito crítica, mas, gente, vamos lá, vamos ser maduros, né? Coloca uma sugestão aí. Ou ajuda o professor também. Pensa que o professor não precisa de ajuda? Precisa. Vamos lá. Questão de número 7. Essa questão foi uma das que, quando eu observei, eu disse: ou a banca vai de B, ou a vai de A. Eu fui de A, pelo meu conhecimento sobre essa área, que eu sei que tem algumas situações que a banca ela não tem o que fazer, ela pega interpretações aqui, por exemplo, como se estivesse fazendo essa análise dessa questão, né, de acentuação, divisão silábica, enfim, esse conceito aí de acentuação, ela utiliza expressões de pronúncia como se fosse da língua portuguesa de Portugal. Por isso que eu fiquei na dúvida, mas eu digo, não, essa questão aqui é a alternativa A. E foi uma das questões também que foi questionada, porque tem outras provas dessa banca que eles utilizaram esse raciocínio e, por exemplo, o gabarito foi B, tá? Mas, nesse caso, a banca ela foi pelo português do Brasil, pela pronúncia, né? Então, o encontro vocálico presente no vocábulo tendência se trata de veja que a banca ela faz um tipo de incorreção aqui, né? Após a vírgula seria trata-se de, né? Mas tudo bem. A gente não vai corrigir a banca, né? Nesse caso, que ela se coloca intocável, né? Vamos lá. Vamos ficar aqui. Fazendo a divisão silábica. Tem
Bem, aí veja bem, ó. Quando a gente está conversando normal, olha, tendência, a gente fala assim, pronuncia assim. Mas quando se vai responder, a gente quer ler tendência. Eu, quando pronuncio isso, eu não falo tendência. É que a pronúncia forte aí do I, por exemplo. Tendência. Eu, quando vejo essa questão, eu digo, não, tendência, a palavra tendência, né, um substantivo, nesse caso, a tendência. Então dá para a gente ouvir perfeitamente que o I ele é uma semivogal, ele não é uma vogal, e o A é uma vogal. Ou seja, eu fui pelo ditongo crescente e aí não tive nenhuma dúvida. Mas como eu falei, conhecendo a banca, né, que em outros contextos, questão parecidíssima com essa foi de B, por essa pronúncia que a gente só encontra no português de Portugal e não do Brasil. Nesse caso, gabarito, né, próprio da banca também, depois da fase de recurso, ela manteve a alternativa A. Então, nós temos um ditongo crescente, pois a semivogal se encontra antes da vogal na última sílaba. Professor, quem é semivogal? Eu ia aqui, essa pronúncia é fraca, vamos usar essa expressão aqui, né? Então, ele não é um itônico nesse caso, tendenciar, tendenciar. Então, quando a gente pronuncia, a gente lê, nesse caso aí, o A, ele sim é a vogal, e portanto, quando a gente tem aí, nesse caso, né, semivogal e vogal, então nós temos aí ditongo, né, dois tons crescente, ditongo crescente. Eu não tive nenhuma dúvida e marquei essa daí a resposta é correta, viu, gente? Ditongo decrescente, com certeza muita gente aí foi por essa via, entrou com recurso para tentar levar para esse caso, haja vista que a própria banca já considerou, como eu falei em outras questões, outras provas, que essa alternativa correta aí. Parecido demais, ó. Ditongo decrescente uma vez que a vogal e a semivogal aparecem na posição final do núcleo da sílaba, tá? Nesse caso aqui não é vogal, e não é vogal não, tá? É semivogal. C, hiato. Aí já é demais, né? A gente dizer, ó, a tendência, a não ser que tenha alguma variação de registro, alguma variedade regional. Às vezes acontece, mas eu particularmente não vi alguém falando assim. Eu não vejo essa pronúncia sendo feita assim. Tendência, ou seja, como se aqui nós tivéssemos um hiato, como se o I fosse pronunciado mesmo. Tritongo, aí eu nem vou comentar, né? Nesse caso, porque não tem três vogais em sequência nesse caso aí, né? Em nenhuma sílaba a gente tem três vogais. Ok? Gabarito, alternativa A. Questão de número 8. É aquela questão que você vê os meus vídeos e já sabe que vai cair, né? Na prova dessa banca, né, gente? Então ela gosta muito disso aí. Aliás, não é gostar, porque está dentro do conteúdo. E aí, normalmente, como você observa, verbo, essas orações, a acentuação de vez não vem, mas nesse caso vem uma vez ou outra, né? Então, importante treinar morfossintaxe, questão de regência, enfim, tá aqui, ó. Pode olhar o outro vídeo, o vídeo anterior do anterior, e você vai ver essas questões aqui. Então, vamos lá. Questão número 8. Analise a frase a seguir. O conflito na Ucrânia segue acontecendo, embora não com a mesma repercussão que já teve. Com base na estrutura e na relação entre as orações, há assinale alternativa que indica a natureza da relação estabelecida. Presta atenção aí, ó, nessa questão. Normalmente, quando a questão aqui é para facilitar a sua vida, para medir o seu conhecimento, a questão grifa, né? Aliás, a banca grifa, ou coloca uma linha embaixo do conectivo e pede para você responder qual é a relação semântica que significa, viu, gente, sentido ou significado, tá ok? Então, muita atenção com essas expressões. Aí você sabe, né? O embora, ele expressa uma ideia de concessão, ou seja, de adversidade. Então, nesse caso, não é a alternativa A, porque não apresenta acréscimo, ou seja, não é adição. Não é a alternativa B, porque a oposição é quando a gente tem orações coordenadas sindéticas, nesse caso, adversativa. Tá? Então, é um tipo de. E aqui a gente não tem uma estrutura de uma oração coordenada. Aqui a gente tem oração subordinada e oração principal aqui, tá ok? E também não é alternativa C causa. Portanto, a alternativa correta aí, sem dúvida alguma,
É a alternativa D, concessão. Embora, ainda que, mesmo, tá? A gente encontra lá nesse assunto nas orações subordinadas adverbiais. No meu perfil no Instagram tem tabela lá de conectivos, seja das condições coordenativas, né? Que tem lá aditiva, adversativa, seja das orações subordinadas adverbiais, que tem lá as causais, as concessivas, seja as 9, né? Então, 5 de uma e 9 de outra, tá? Questão de número 9 já caminhando para o final, tá? Questão também que foi impetrada com recurso nela. Eu particularmente não entraria, não aconselharia, né? Porque nesse caso aí eu entendi o raciocínio que foi proposto, tá? E aí eu passo essas dicas para você. Vamos lá. Quando eu li aqui essa oração, nesse caso, ó, veja só, leia a oração abaixo. A percepção de risco e a resposta das potências globais também tem influenciado a dinâmica do conflito, assim como as tensões internas em diversos países. E a banca te deu uma dica, gente. Leia a oração abaixo. Ou seja, ela disse, ó, é oração. Porque nesse caso, só tem o verbo. Então, se ela vir, aí eu fui prevendo, se ela vir com o negócio aí de mais de uma oração, ela vai sim abrir margem para ser anulada. Que nesse caso, mal elaboração de item. Mas não, vamos lá. Ó. Sobre a locução, assim como, ela quer saber sobre o elemento coesivo aqui, ó. Sobre a locução, assim como no contexto da oração, é correto afirmar que, tá? Vamos lá. Assim como funciona como uma conjunção coordenativa, conectando duas orações independentes. Aí, olha bem aqui, ó, tá vendo? Ó? Bem por aqui. Eu disse, oh, peraí. Se é oração, claro, aí você primeiro veja o conceito de oração. Se você tem dúvida, gente, eu tenho uma aula aqui na minha playlist que eu falo sobre esse tipo de conteúdo que é importante. Os enunciados, frase, oração e período. Então, olha só. Se a banca diz que é para ler a oração, ela está dizendo, olha, esse enunciado ele é construído em torno de um único verbo. E aqui ela vem, ó, o assim como funciona como isso para as duas orações. Eu já vou descartar, porque aqui eu já fiz a análise, encontrei só um verbo. Professor, mas tem um verbo omisso, não conta. Ah, tá aqui um assim como. Vê se tem algum verbo aqui, ó. Não tem. Então eu tenho de fato só uma oração. Já estou descartando a alternativa A. Veja, eu não estou explicando para você o conceito. Eu estou mostrando como eu resolvo e que você pode fazer isso também no dia da prova, meu filho. Resolver dessa maneira também, tá? Usar o raciocínio, a cabeça. Ah, eu tenho o conceito de que a oração é o enunciado construído em torno de um verbo. Eu já vou descartar. Não tem como estar certa essa alternativa A aqui. Descarto. B. Assim como é uma conjunção subordinativa que introduz uma oração adverbial de condição, indicando que as tensões internas são uma consequência das ações das potências globais. Aí você também nem lê mais, porque assim como expressar ideia de condição, subordinativa que introduz, aqui ó, é uma conjunção subordinativa que introduz uma oração adverbial. Vamos lá, ela está introduzindo. Se ela está introduzindo, cadê o verbo daqui? Não tem. Então tá fora também. Cadê a oração, professor? Tá aqui, ó. Começa no A, vai até aqui, conflito, vírgula. Tá vendo? Ó? Só tem esse verbo. Tá? Eu estou só com o conceito de. Eu respondi essa questão só com o conceito de oração, gente. Cada oração apresenta um verbo, construído em torno de um verbo, tá ok? Eu estou sendo repetitivo, é para você aprender mesmo, para você não esquecer mais disso. Alternativa C. Assim como é uma locução adverbial de modo, aí você, se não quiser nem ler mais, né? Sugerindo que a dinâmica do conflito ocorre de maneira semelhante às tensões internas. Vejam, essa alternativa aqui, ela nem toca lá, ó, na outra oração, introduzindo a oração. Aqui é a questão semântica mesmo. Então, assim como normalmente expressa a ideia de comparação ou conformidade, né? O aluno fez assim como o professor orientou, né? Assim como o professor explicou o conteúdo, eu procurei fazer as observações. D.
Assim como introduz uma oração? Não, uma comparação. Opa! Estabelecendo uma relação de igualdade entre as influências das potências globais e as tensões internas, né? Particularmente, eu não entendo por que entraram com recurso nessa questão aqui. Alguém não percebeu essa noção aqui, ó, essa sagacidade, está aqui denunciado, ó. É só uma oração, então não teria como ser as outras aí não, viu, gente? Então, assim como a percepção de risco e a resposta das potências globais também tem influenciado a dinâmica do conflito. Professor, mas tem um influenciado. Não, aí a gente tem aquela situação, locução verbal, tá? Só tem um verbo aí, continua tendo só um verbo, tá? A dinâmica do conflito, assim como as tensões internas em diversos países. Então, de fato, a ideia aí, né? Assim como é o que está dizendo na alternativa, tá? De gabarito aí dessa alternativa. Gente, estamos nas três últimas questões, tá? Espero que você esteja gostando desse vídeo. Espero que a sua soma de notas esteja muito boa. Agradeço vocês que comentam. E, professor, antes dos seus vídeos, acertava isso, agora estou conseguindo acertar mais. Por quê, gente? Como eu falei, eu não só mostro o conceito, relembro quando tem que relembrar nesse caso, mas mostro o meu raciocínio que eu faço, que eu já fiz. E, graças a Deus passei em prova, não foi só uma, não, foram em outras também. E que você pode usar, por isso que eu respondo a questão. Então, primeiro eu pego a prova, respondo, para lhe mostrar, olha, você pode ir por esse caminho, você pode ir por aqui. Não é só essa minha forma de raciocínio que é correta, você pode ir pela sua. Mas veja que é importante você ter uma noção básica de algum conceito, você dominar, para você aplicar em outras situações e a banca não induzir você. Considere a frase a seguir. Tá? Aí veja que agora a banca ela não leva em consideração o conceito de frase, né? Porque eu fosse elaborar esse item, ia colocar, ó, considere o período a seguir, o enunciado a seguir, tá? Por quê, professor? Porque nesse caso é uma frase, isso aí, por ter sentido completo, mas é um período, porque tem verbo, se tem verbo tem oração, ou seja, é uma oração. Enfim, mas não vamos discorrer isso aqui agora, né? A questão dessa é porque no dia da prova você nem questionou isso aí. Considere a frase a seguir. Contudo, o cenário de 2024 aponta para a possibilidade de uma divisão formal da Ucrânia, marcando uma ruptura das fronteiras estabelecida no pós-Segunda Guerra Mundial. Assinale a alternativa correta referente às classes gramaticais, ao emprego e ao sentido das palavras destacadas na frase. A. Contudo, é uma conjunção aditiva. Você nem lê mais. Que reforça a ideia da frase anterior. Não, tá errado. Contudo, vou colocar aqui, ó. Contudo, é uma palavra, viu? Tem muita gente que pensa que contudo não é uma palavra, mas ó. Todavia, também é uma palavra. Ela está lá na tabela das conjunções, tá? Das conjunções, nesse caso, coordenativas, sindéticas adversativas, viu, gente? Então, não esqueça, ó. Às vezes é porque a gente não usa uma determinada palavra e a gente nunca via essa palavra, nem sabia que era a palavra contudo. Tem falante de língua portuguesa que, todavia, parece que não é uma palavra, contudo também. E, no entanto, também, viu, gente? É uma palavra. Nesse caso, uma locução conjuntiva, ok? Então, não expressa a ideia de adição. É o e que expressa a ideia de adição. É o nem e por aí vai. Então, alternativa A, incorreta. B, contudo, é uma conjunção adversativa. Ok. Vamos ver se o resto está ok. Que indica oposição à ideia anterior. Perfeito, é isso mesmo. Inclusive aqui, né? Contudo, o cenário 2024 aponta para a possibilidade. Se você for lá no texto, você vai ver que essa informação, essa oração aqui, ela tem um sentido oposto ao que foi colocado anteriormente, de fato. Mas, como eu falei, você sabendo o conceito, não precisa ir lá no texto, certo? Então, a primeira afirmativa está correta. Agora tem um para. Para é uma preposição que indica destino, beleza, né? Para a possibilidade. Nesse caso aqui, a gente não tem orações subordinadas, então é sim uma
preposição nesse caso, significa destino, finalidade, né? Propósito, necessariamente destino para onde vai, né? Formal é o adjetivo que qualifica a divisão, indicando que oficialidade, né? Então, formal da Ucrânia, divisão formal. Bom, tudo indica que a alternativa correta aqui nessa questão de número 10 é a alternativa B. Vamos ver as outras. Contudo, é uma conjunção conclusiva. Nem vou ler mais, professor, porque nesse caso é o portanto, é assim, tá? Então não é não. Que apresenta uma ideia de consequência, jamais. Para uma preposição que indica a finalidade. Formal é um adjetivo que indica a informalidade. Aí também já é demais, né? Então, um certo, dois conceitos errados. Não é a alternativa C. D. Contudo, é uma preposição que indica contraste. Não, meu filho. Contudo, é uma conjunção. É um conjunção porque ela liga orações ou palavras ou enunciados, né? Enunciado não, parágrafos, tá? Nesse caso aí. Então, não é, é um conector, não é uma preposição. Então, de fato, gabarito aí é a alternativa C. Penúltima questão. Leia o período abaixo. Ó. Vira aquilo que eu falei para você agora? Tá vendo aqui? Aqui foi observado, ó. Leia o período abaixo, ó. Ao avaliar 2024 sobre uma perspectiva macroeconômica e sistêmica, dois elementos principais se destacam. Primeiramente, a tendência global de redução das taxas de juros aponta para uma melhoria geral no ambiente econômico e financeiro. O trecho sublinhado exerce a função de sujeito. Assinale a alternativa que identifica corretamente o tipo de sujeito presente na oração. Eu fiz um vídeo comentando essa questão, para chamar atenção quando o sujeito ele tem vários vocábulos, que isso também é escolhido de propósito para você, para induzir você ao erro. Muitos vão pensar assim: ah, é sujeito composto. Você não vai cair nessa cilada, porque aqui nós não temos vários núcleos. Tá? Núcleo do sujeito é aquela palavra importante, que é a palavra que você omitir, ela faz falta. Quando tem, por exemplo, dois substantivos, ou pronome substantivo, e por aí vai. Nesse caso, a gente não tem isso. E a dica que eu faço é: identifique o verbo. Faça a perguntinha básica: quem ou o que. Se a resposta for um, é sujeito simples. Se a resposta for dois ou mais, é sujeito composto. Enfim, pode ser oculto, pode ser indeterminado, pode ser em oração sem sujeito. Vamos lá. Quem aponta a tendência ou tendência, e aí nós temos os seus determinantes, no caso do núcleo do sujeito aí, né? Tendência. O trecho, então vamos lá. Sujeito oculto? Com certeza não. Quem aponta, a gente consegue encontrar aí o elemento que concorda com o verbo, então não é sujeito oculto. Muito menos indeterminado, né? Pois a ação verbal não permite identificar quem a realiza. Permite sim. Quem ou que aponta? A tendência. Sujeito composto, pois há mais de um núcleo exercendo a função de sujeito. Muita gente com certeza errou essa alternativa aí, essa questão. Assim, colocou essa aí como certa, justamente por isso que eu falei para você, ó, de novo, ó, se eu colocasse aqui, ó, Alessandro, viu? Mary e Valentina, aí sim, ó, aí eu coloco aqui, ó, foram, pronto, ó. Quem foram? Alessandro, Mary e Valentina. Ou seja, o verbo está no plural, porque eu tenho um, dois, três núcleos. Sujeito composto, tá? Nesse caso. Aí o que acontece aqui, ó? Se eu tivesse outro pronome também, por aí vai. Nessa situação a gente não tem isso, ó. Professor, como é que eu faço para saber se é composto? Verifica se tem um E ali. Ou alguma expressão que indica a ideia de acrescentar, de acréscimo, um outro elemento, de preferência um nome ou um pronome em alguns casos, tá? Quando tem só esse tipo de informação aqui, ó, a gente tem o substantivo, o determinado e os termos que o determinam, por exemplo, artigo, adjetivo, tá? Locução adjetiva, enfim.
Nesse caso, não caia não seja induzido ao erro, viu, gente? Então aí não é sujeito composto, tá? Aí só temos um núcleo, nós não temos vários núcleos. Então aqui o sujeito é simples, sem nenhuma dúvida, pois há um único núcleo abdominal responsável pela ação verbal. Você encontra ele quando pergunta quem ou que aponta. Quem é que aponta? A tendência. E aí tem o global de redução das taxas de juros. E por aí vai. Última questão de hoje, gente. Desde já, muito obrigado por você que viu o vídeo até aqui, tá? Que eu fiz para ajudar na sua aprovação. Peço aí novamente você que ainda não é inscrito ou inscrita que se inscreva, compartilhe, divulgue o link do meu canal, gente. Você que quiser patrocinar o meu canal, comprar um Valeu ou Ripar, fica aí à vontade. Que quiser e que puder, você não é obrigado, tá bom? Faça aí as suas sugestões, seus comentários. Crítica pode fazer, mas que seja construtiva, tá, gente? Não seja desrespeitando ninguém, tá? Até porque, graças a Deus, se eu cheguei até aqui, foi graças a ele em primeiro lugar e a você, que eu tenho certeza que tem ajudado muito, tá bom? Então, tento, na medida do possível, melhorar cada vez mais para oferecer um conteúdo como esse aí, riquíssimo. E detalhe, prova recente. E só lembrando que nós vamos ter mais 2 vídeos. Você que manda a prova para mim, muito obrigado. Né? Quando eu não compro nada, eu não repasso o custo. Quando eu compro, eu tenho que repassar também, porque eu sou professor. Você sabe como é o professor no Brasil, né? Quem dera que a gente fosse tão valorizado, né? Então, distribuir livros a apostila, mas infelizmente nós sabemos como é. Vamos lá, gente. E também o meu tempo que eu estou dando para você, tá ok? Última questão. Essa questão também é essa, quando eu vi essa questão, foi a única que eu vi uma certa divergência, tá? Mas, de fato, a alternativa é correta, nesse caso aí. A da banca que ela colocou pós-recurso também. Vamos lá. Leia o fragmento do texto. Por conta dos impactos econômicos negativos das sanções e do fortalecimento da OTAN, incluindo a recente adesão da Finlândia e da Suécia, a Rússia ainda não se pode considerar vitoriosa. Aí, beleza, foi o que eu fiz aqui, incluindo estar no gerúndio. Que nesse caso, preste atenção nisso aí. É um assunto que não cai com frequência na prova dessa banca, mas quando ela começa a cobrar alguma coisa, ela repete, ela deixa isso evidente nas provas que eu avalio dela. Tá, gente? Então aqui nós temos uma oração subordinada, nesse caso, reduzida de gerúndio. E aí eu digo, vou ver se dá para desmembrar. E de fato dá, ó. Que inclui a recente adesão, ó. Que inclui, então, dos impactos que inclui, ó, por conta dos impactos econômicos negativos das sanções e do fortalecimento da OTAN, que inclui a recente adesão da Finlândia e da Suécia, tá? Então veja bem aí, vamos lá. Isso aí ajudou no raciocínio. Com base na análise sintática do trecho destacado, assinale a alternativa correta. Trata-se de uma adjunta adverbial de inclusão, pois a forma nominal incluindo introduz um elemento adicional ao contexto apresentado anteriormente, tá? Então, nesse caso aí, não. Isso aí, nesse caso, está mais por um aposto, né? Do que precisamente acrescentando algo em relação ao contexto anterior, né? Então, não tem como, de fato, não tem como ser essa aí a alternativa correta, está descartada. B. Trata-se de um complemento nominal, aí você nem lê mais, né? Porque complemento nominal, nesse caso aí, completa o sentido de nome, por não é o caso, pois a estrutura destacada complementa o substantivo fortalecimento, jamais, né? Expressando o elemento relacionado à ação. C. Trata-se de uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta, reduzida de gerúndio, que é justamente isso. Quem inclui? Quem inclui, inclui o quê? A recente, né? Então, de fato, a gente pega o verbo aí que está na forma nominal, gerúndio, e as orações reduzidas, eu vou fazer um vídeo específico explicando esse conteúdo aí para você, tá? Nós temos reduzida de gerúndio, de infinitivo e de particípio. Então, nas orações em que há hipótese, suposições,
tá, gente? Que é justamente o que tem aí, ó, não se pode considerar vitória vitoriosa, a gente tem orações reduzidas. E nessas orações que nós analisamos anteriormente, nessas outras questões, você pode observar, nenhuma o verbo está no seu modo ali, nesse caso ali, por exemplo, o subjuntivo. Ele está ou no indicativo, tá? Que a gente tem lá os três modos verbais, correto? Tem o indicativo, o imperativo e o subjuntivo. Então, normalmente está no indicativo, tá? Às vezes no imperativo. Então, quando o verbo está no modo subjuntivo, quando há uma ideia de suposição, de hipótese, e nesse caso, forma nominal, aí nós vamos falar das orações subordinadas reduzidas, né? Aliás, das orações reduzidas. Nesse caso aí é subordinada, substantiva, né? Porque se trata de um tipo de oração que tem a função de substantivo, só que de objeto direto, quando a gente desenvolve, desmembra ela. Então, que inclui a recente adesão. Então, isso aqui, de fato, é um objeto direto nesse contexto aí, tá? Então, é sim uma oração subordinada substantiva objetiva reduzida de gerúndio, pois a construção mantém a regência, a construção que está aí grifada, né? Mantém a regência do verbo incluir e exerce a função de objeto direto do verbo principal da oração, né? Que inclui a recente. E não pode ser a alternativa D, que diz, trata-se de um aposto explicativo, né? Como eu falei, não está ali por uma adjunta adverbial, estaria mais para um aposto, né? Só que tem a forma nominal gerúndio, aí a gente descarta o aposto. De um aposto explicativo, pois o trecho destacado detalha o significado, tá? De fortalecimento da OTAN, funcionando como uma explicação adicional. Então, está detalhando algum significado aí, ó, por conta dos impactos econômicos negativos das sanções do fortalecimento da OTAN, incluindo, não está detalhando nenhum significado aí não, tá? Nesse caso aí, né, fazendo essa inclusão de um elemento aí. Ok, gente? Então, espero que você tenha gostado, ok? E até, desde já, o próximo vídeo, se assim o Papai do Céu continuar nos permitindo. Bom, então, professor, volte lá. Qual é o gabarito da questão? Para eu ver aqui se eu acertei. Tá aqui, meu filho, né? Questão de número 12. Aqui a alternativa C é a correta. Um abraço.